Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, São José, podeis vos assentar. Tem paciência comigo e eu pagarei tudo. Desta parábola, domingo de hoje, deste rei que resolve tirar a conta com seus servos, nos leva a muitas reflexões. A lei era terrível com um devedor que não conseguia pagar a sua dívida. Ele e a sua família poderiam inclusive cair na escravidão do credor, que podia vendê-los para quitar a dívida pendente. E um desses servos endividados da parábola de hoje obtém a paciência e o perdão do seu senhor. Tem paciência comigo e eu pagarei tudo. E o Senhor age com paciência para com este servo. Mas ele, uma vez perdoado, não soube perdoar a dívida que o seu próximo tinha com ele, rogando a ele do mesmo jeito: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Muito pelo contrário, ele não só não quis perdoar a sua dívida, mas o colocou logo na prisão para forçá-lo a pagar. A conclusão desta parábola é bem lógica. É que todo aquele que recebeu de Deus o perdão e se recusa a ter compaixão do seu irmão, torna-se indigno deste perdão de Deus. E este dever e esta consequência nós clamamos sobre nós, e nós devemos nos lembrar dela toda vez que nós recitamos o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que Deus haja com misericórdia para comigo, da mesma forma que eu estou agindo com misericórdia para com meu irmão. É uma sentença grave que nós clamamos sobre nós, que nós devemos refletir, que pode nos levar a pensar que nós podemos nos tornar indignos de ser perdoados por Deus por causa da nossa falta de misericórdia. Também, e de um outro ponto, e nesse nós concentraremos, num outro ponto, podemos refletir sobre esta parábola. É a questão da paciência. Tem paciência comigo e eu pagarei tudo. E Deus, de fato, Ele é todo paciência com seus devedores, longânime e muito misericordioso, como diz as Escrituras. Deus é todo paciência para com os devedores, que são os homens, que têm para com Deus dívidas de todas as espécies. Mas os homens, eles têm pouca paciência entre si, pouca paciência com a dívida que o próximo tem contra ele. Tem paciência comigo e eu pagarei tudo. Este grito angustiante diante de uma cobrança aparece por 2 vezes na parábola de hoje. Tem paciência comigo e eu pagarei tudo. Este grito é escutado, o primeiro grito é escutado, o segundo grito não é escutado. O primeiro grito é escutado pelo rei que representa Deus e que de fato age com longanimidade
e com paciência. Enquanto que o ministro, que representa um homem, não sabe agir com esta mesma paciência. Esta paciência é uma das virtudes mais necessárias para a nossa vida cristã. Como diz São Paulo, sem esta paciência nós não podemos fazer a vontade de Deus. E, portanto, sem paciência não conseguiremos atingir os nossos objetivos terrenos, quanto mais os objetivos eternos, que tocam a vida eterna. A paciência é uma virtude, uma das virtudes mais necessárias para a nossa vida cristã, visto que as virtudes, os bens, não vêm da noite para o dia. Ninguém se torna santo da noite para o dia. As conquistas não vêm da noite por dia, mas exigem um certo processo, exigem trabalho e, como consequência, exigem paciência. Paciência. E nós estamos, na nossa vida, sujeitos a muitas provações. Cada dia nós temos os nossos trabalhos, e com os trabalhos alguns desgostos, nós temos certos sofrimentos, certas desilusões, entre outras coisas que pode nos desagradar. E sem a virtude da paciência é impossível de suportar isso com constância. É impossível usar dessas ocasiões de dificuldades para praticar as virtudes, crescer no bem, conseguir méritos para a vida eterna e saber vencer nos nossos objetivos terrenos e, sobretudo, eternos. Perguntou-se a São Tomás de Aquino, certa vez, justamente por qual sinal se conhecia um grande santo. E São Tomás respondeu: pela paciência. E de fato, a paciência é uma virtude que está presente na vida dos grandes santos da Igreja, de todos os santos da Igreja. Uma vez que os santos passaram muitas e muitas provações nas suas vidas para atingir a santidade, para conservar o amor a Deus, para crescer nas virtudes, e não conseguiriam isso sem justamente a virtude da paciência. E assim, de fato, se nós desejamos saber se já estamos trilhando o caminho da santidade, nós estamos avançando na prática do amor de Deus, devemos observar se em nós se encontra a virtude da paciência, sobretudo nas tribulações da nossa vida. A paciência é uma virtude cristã que nos faz suportar com igualdade de alma, com equilíbrio de alma, por amor a Deus e em união com a paixão de Cristo, nos faz suportar com equilíbrio de alma todos os sofrimentos físicos e morais, venham de onde vier, que sejam tentações, adversidades, materiais ou morais, que sejam dificuldades com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com os nossos parentes. A paciência nos ajuda a suportar com equilíbrio essas dificuldades, sem alterações bruscas da nossa alma. Também esta coragem interior de suportar com calma as mais diversas contrariedades da vida, e por um motivo sobrenatural, por amor a Deus, pelos exemplos que nos dá nosso Senhor Jesus Cristo, pelo bem da nossa salvação. Todos nós, de alguma forma, padecemos na vida, e padecemos para buscar bens na nossa vida. Os bens, quanto mais valorosos que nós possuímos, tanto mais trabalho exigiu para consegui-los. Assim, para buscar o bem, os bens do céu,
exige certas dificuldades na nossa vida, passando por elas com tranquilidade. E se soubermos fazê-lo corajosamente, pelos motivos sobrenaturais, nós estamos no caminho certo. Muitos, porém, não sofrem senão se queixando, reclamando, praguejando, amaldiçoando por vezes a própria providência de Deus, e assim perdem, muitas vezes, o fruto da sua paciência, o mérito dessas dificuldades e mesmo, em certos casos, a graça de Deus. O paciente, entretanto, diante das provações, embora sofrendo, e às vezes muito, tem o coração em paz, tem a alma equilibrada e a boca, muitas vezes, em silêncio, porque sabe, sobretudo, confiar na divina providência, sabe ser submisso à vontade de Deus e sabe que tais dificuldades, elas são passageiras, é só por um tempo, e ainda tem esperança nas coroas e nas glórias eternas conseguidas por tais tribulações. Assim, quando se acha o paciente, quando ele se encontra nos males da fortuna, quando seus lucros diminuem, seus negócios não prosperam, as perdas se ajuntam às perdas, ele tenta se assemelhar um pouco ao grande Jó, que o ofertório da missa de hoje faz uma bela referência. Jó, aquele grande Jó, este homem que a cada triste anúncio quanto à perda das suas posses, dos seus gados e mesmo dos seus filhos, ele repetia: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Paciência. A providência saberá ser justa um dia, né? Confiança no meu Deus, que ele outra vez retribuirá com os méritos dessa paciência com muitos bens. E que maior bem senão o bem da vida eterna. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Certamente foi um homem de grande santidade, de conseguir com uma igualdade de alma, com o equilíbrio de alma, saber dizer isso diante das suas mais graves provações. Quando o paciente também se acha cercado e oprimido por males do corpo que o constrangem a uma certa vida penosa e doente, ele se esforça como os grandes santos que sofreram muitas dores sem se queixar, se unindo à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, submetendo às dificuldades da doença, submetendo aos tratamentos exigidos e impostos pela medicina para buscar a sua cura, sofrendo ao mesmo tempo, com paciência, todas essas dificuldades, se unindo à paixão de Cristo, querendo também retirar curas espirituais deste processo penoso. Quando o paciente é afligido pelos males que tocam a sua honra e se vê caluniado, injuriado, odiado, muitas vezes sem motivo nenhum, talvez aparente, saberá ouvir e considerar com tranquilidade antes de emitir qualquer juízo, não provará nenhuma turbulência interior, porque a sua mente, a sua consciência está tranquila junto de Deus e confia na providência que lhe permite tais dificuldades, tais martírios morais. Quando o paciente é assaltado por males do espírito e as dúvidas vêm lhe abalar a fé, as tentações atormentam as várias virtudes, a aridez desseca pouco a pouco o seu fervor,
ele saberá confiar no auxílio da graça, nessa graça que Deus o envia sempre para que ele seja sustentado nas suas provações. E saberá passar por essas asperezas, esse deserto espiritual, confiando que é só um tempo, é só um momento da sua vida e que virá momentos de maiores consolações. E espera depois alcançar uma coroa de glória por tanta paciência. A paciência é uma virtude então importante na busca da santidade, na busca das virtudes. Um primeiro motivo para bem conservar a virtude da paciência, este conhecimento a respeito de nós mesmos, da nossa dignidade humana, de filhos e de filhos de Deus. Dignidade que nós podemos facilmente perder com as nossas várias impaciências. Muitas vezes nós perdemos o completo controle de nós mesmos quando acontece um mínimo incidente e já é motivo para gritar, para esbravejar, para falar palavrões, para agredir objetos inanimados ou mesmo agredir pessoas, encher o rosto com as características da fúria. E nós deveríamos nos perguntar: onde é que nós deixamos a nossa parte racional? Deus nos criou como seres racionais, capazes de autocontrole, onde nós deixamos a nossa parte racional. Muitas outras vezes nos enfurecemos facilmente diante das fraquezas alheias e agimos dizendo palavras inconvenientes. Nos esquecemos desta mansidão, dessa constância que não suprime a firmeza de caráter. Onde é que nós deixamos o nosso autocontrole? E passada a turbulência da cólera, nós mesmos refletimos que nos tornamos um tanto desumanos, deselegantes e experimentamos uma certa melancolia interior. Pensamos de fato que nós saímos para fora de nós e confessamos que, de fato, a nossa razão se tornou ali ausente e não restava em nós senão uma besta sem freio. E assim nós caímos da nossa dignidade de seres racionais, de filhos de Deus, perdendo a razão e a caridade por falta de paciência, de parar um pouco, de considerar as coisas, fazer silêncio antes de falar, ponderar melhor as palavras e as ações. Nós caímos da nossa dignidade, filhos de Deus, quando nós perdemos a paciência. Um segundo motivo que nos deve levar à prática da nossa paciência, da paciência, é que sem essa virtude nós não conseguiremos vencer nenhuma dificuldade na nossa vida. Podemos cair num grande desânimo se não tivermos paciência nas coisas da vida. Na vida não chegaremos a nada de bom, de útil, de grande, sobretudo de santo, se nós não tivermos paciência. Nem todas as coisas, e a maioria delas, vêm da noite para o dia, caem do céu em nossas mãos. Exige trabalho, exige esforço, exige constância, exige tempo, exige processo e exige então paciência. Sem paciência, nós não chegamos a nada de bom, a nada de útil, a nada de santo, a nada de grande na nossa vida. Paciência. A paciência tudo alcança, como diz Santa Teresa. Se não tivermos paciência, nós não podemos vencer as nossas paixões, nós não podemos atender aos nossos deveres, nós não podemos buscar as virtudes, nós não podemos nem mesmo vencer os nossos pecados e os vícios que exigirão paciência para vencê-los. Um motivo ainda maior que deve nos fazer buscar e zelar pela paciência
é justamente esse respeito à vontade de Deus. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que sucede é disposto e querido por Deus para o nosso bem. E assim, não há motivo para cair em desespero ou para perder a paciência diante das nossas grandes dificuldades. Quando as injúrias, as calúnias, as doenças, as tribulações, entre outras dificuldades, nos cercam de todos os lados, ao invés de logo contra elas nos enfurecer, devemos buscar pensar com calma que elas são também vontade de Deus, passam pela vontade permissiva de Deus, que busca sempre o maior bem da nossa alma, e de tais males pode tirar grandes bens para nós. E por isso, devemos buscar tudo suportar e tudo vencer, e tudo combater, mas com grande mansidão, com grande equilíbrio de alma, dizendo para si mesmo, às vezes: Deus me prova, então paciência, seja feita a vossa vontade. Buscarei me esforçar em uma ou outra coisa, mas que em tudo seja feita a vontade de Deus. Isso nos ajudará a ter um pouco mais de constância nessas dificuldades. Também essa virtude, que é uma virtude dos grandes santos, deve ser constantemente pedida por meio das nossas orações, sobretudo nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida. Através da oração, nós podemos suportar com mais tranquilidade as investidas que o mundo nos faz passar, nunca perdendo a confiança em Deus e a paciência. A oração nos leva a ancorar a nossa vida onde mais importa, em Deus, e buscar fazer a sua santa vontade. Quando, às vezes, a cólera, a ira começar em nós os seus assaltos, quando a coragem começar a diminuir na nossa vida, quando vier uma vontade de abandonar tudo, de fugir para longe, quando houver um grande desânimo diante da prática das virtudes, mesmo um desespero diante da salvação, é preciso logo elevar a nosso Senhor ou até a Nossa Senhora um pensamento, uma breve ejaculatória, uma breve oração, ao invés de murmúrios, de blasfêmias. Nosso Senhor saberá acalmar o nosso coração e nos dará a graça de sermos mais pacientes e suportar essas dificuldades que são passageiras neste tempo. Também faz parte da virtude da paciência esta arte de guardar às vezes o silêncio, aprender muitas vezes a suportar e a calar, outras vezes parar para pensar, refletir antes de falar alguma coisa, antes de agir, saber parar. Isso é muito importante para guardar a paciência e, sobretudo, a caridade com o próximo, né? Saber parar, refletir, ponderar antes de falar. Assim fez nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mestre, o grande mestre da paciência. Em 3 horas de dores na cruz, ele disse somente 7 sentenças que nos dá o Evangelho. Em toda a sua paixão, ele falou muito pouco diante de Herodes, diante do Sinédrio e diante de Pilatos do Sinédrio e nada diante de Herodes. Ele soube guardar o silêncio, soube ponderar antes de falar alguma coisa. E assim, para mostrar, nos ensinando que o silêncio é então necessário para manter esta força de alma e a paciência, sobretudo nas maiores dificuldades. E certamente o silêncio
não somente nos ajuda a nos manter mais pacientes, mas ainda e sobretudo nós manteremos o nosso próximo bem mais pacientes. Quando nós percebemos que o nosso próximo já está um pouco impaciente conosco, não é falando e falando e falando, enchendo de palavras, nós vamos levá-lo à paciência. Muito pelo contrário, vamos levá-lo, né, a uma briga conosco, a perder ainda mais a paciência conosco. O silêncio ajuda a guardar a nossa paciência e a paciência do próximo. Certa vez uma esposa foi a São Felipe Neri, porque já estava cansada de brigas em casa com o marido e não sabia o que fazer. São Felipe Neri, muito sabiamente, deu a ela uma garrafa de água, de uma água especial, e ela disse, ele disse a ela, toda vez que o seu marido começar a ficar impaciente, coloque um copo de água na boca e segura por 5 minutos. Depois ela voltou e disse, essa água funciona mesmo. De fato, guardar às vezes o silêncio diante daqueles que estão já impacientes conosco ajudará um pouco mais a guardar a paciência nossa e com o próximo e depois guardar um pouco mais a caridade. Possamos então examinar a nossa vida e remarquemos, quantas queixas, às vezes, queremos falar e relatar para todas as pessoas as nossas penas, algumas vezes exagerando as nossas dificuldades, na esperança de obter alguma compaixão do nosso próximo. Muitas vezes falamos muito facilmente mal das pessoas que nos causaram distúrbios, daquela que nos enganou, ou um parente que é a discórdia ou ovelha negra da família, daquele outro que arruinou os nossos interesses, e falamos. Nos queixamos também, às vezes, da providência que parece nos esquecer, que parece agir conosco com injustiça, ou talvez uma providência que talvez nem exista. Parece bem claro, quem já não se cala já está perdendo aí a paciência. Saibamos olhar um pouco mais para a cruz de Cristo, ensanguentado, coberto de chagas, cheio de vergonha, cheio de humilhações, abandonado de todos, acusado de muitos e despojado de tudo, até o ponto da mais completa nudez e humilhação. E então para nós ficará muito mais claro que a nossa cruz é muito mais leve, e se por amor de nós Cristo carregou uma cruz tão pesada e foi tão paciente, como poderia então nós não carregar com paciência a nossa cruz, que diante da cruz dele é tão leve? E supliquemos constantemente ao Salvador que nos dê essa graça da paciência. Através da oração é que os santos encontraram forças sobrenaturais para colocar em prática essa virtude. E se soubermos recorrer a Cristo, esse Cristo paciente, recorrer com confiança, Ele certamente nos livrará dos nossos padecimentos ou nos dará graças para suportá-los com uma verdadeira grandeza e equilíbrio de alma. E nosso Senhor deixou isso bem claro numa promessa que Ele disse no Evangelho: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.